abuso sexual, abuso psicológico, preparação para os dramas psicológicos. Quando eu digo isso, vou usar uma figura simples para que vocês no Brasil possam entender. A Organização Mundial de Saúde pede, implora e faz algumas colocações para que adulto não fume perto de criança, porque terá grave influência na sua formação. Não fumar perto de criança terá grave. Agora você imagine exposição libidinosa, imagine adulto nu, contracenando com criança. Aliás, a palavra contracenar está no Estatuto da Criança e do Adolescente, para poder manipulá-lo. Maus tratos psicológicos, maus tratos morais, e é todos eles que vamos enfrentar. Com base no artigo 121 do Regimento Interno, não preciso da leitura da ata primeiro. Gostaria de, a princípio, senadora Ana Amélia, eu pedi para que... passe um desses para a senadora Ana Amélia. Nós deveríamos ouvir hoje, em audiência pública, não em audiência pública, em oitiva, o senhor Gaudêncio Cardoso Fidelis, o curador da Amostra de Arte no Museu, com o patrocínio do Santander, no Rio Grande do Sul, aquela exposição libidinosa que chocou o Brasil. Quem não se chocou são aqueles que estão tentando preparar o caminho para poder chegar ao ponto, senadora Amélia, de aprovar pedofilia no Brasil como lei e criminalizar quem contra ela é. Uma verdadeira violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E digo isso porque sou eu o autor, escrevi aquele texto, relatei a lei que tornou crime hediondo a pedofilia no Brasil. Quando você olha o texto, você lê o texto, é como se fosse o script, por exemplo, daquela peça apresentada, a fatídica do MAM de São Paulo. E a peça, quando você lê o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa amostra artística, e eu gosto mais de chamar de artimanha, lá do Rio Grande do Sul, é o próprio texto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles perderam o limite e não respeitam a lei. O senhor Gaudêncio foi convidado. A princípio fiz uma convocação, mas atendendo o pedido de alguns senadores, nós mudamos para convite. O senhor Gaudêncio não aceitou. Me dê uma cópia, quero uma cópia. Que eu pedi que fizesse aquelas cópias daquilo que você me preparou, está aqui. Ele não aceitou e me mandou uma carta debochada, dizendo que é um homem de muitos compromissos com a mídia, com entrevistas, e quando ele tivesse um tempo, ele poderia atender o meu pedido, poderia atender o meu chamado, o nosso convite. A única coisa que você conseguiu foi tirar do lugar. Deixa aqui. Então nós convocamos o senhor Gaudêncio para o dia de hoje. Reitero que CPI tem poder de justiça e de polícia. Na presidência da CPI, eu sou o juiz. O senhor Gaudêncio, então, senador Zé Medeiros, não para minha surpresa, porque eu havia avisado, hoje pela manhã recebi um telefonema da senadora Gleice,
por quem tem muito respeito e carinho, me dizendo que o pessoal ligou para ela pedindo para falar comigo que o Gaudêncio não pôde vir. Gostaria que isso fosse passado à mão do relator. Porque ele não tinha dinheiro para comprar passagem. E ele não tinha como marcar a passagem dele. Eu disse, olha, primeiro, isso é verdade, porque quem compra passagem é a CPI. Quem paga é a CPI é que dá a diária. E então, mas eu vou checar de qualquer maneira. Ele está convocado, senadora, e eu lhe atendo, vou checar e já lhe respondo. Mandei checar. E nós preparamos para os senhores senadores os e-mails que foram mandados ao senhor Gaudêncio no seu endereço eletrônico. E, por fim, não havendo resposta dele, descobrimos o telefone e o WhatsApp dele e printamos ele online, recebendo as nossas mensagens do CPI. E ele não deu a mínima resposta. Em seguida, recebo um telefonema do senador Paim. O senador Paim me transmitindo um pedido que o senhor Gaudêncio não ia comparecer porque estava com um familiar gravemente internado. As informações não batem, né? E ele não podia vir. E eu disse, olha, senador, eu tenho outro tipo de informação, mas de qualquer maneira, você está me pedindo, eu vou checar. Eu só estou passando essas informações para que essas pessoas saibam que eles não estão lidando com idiota e nem com frouxo. Nem idiota, nem frouxo, nenhum de nós somos. E ele lá tentou usar os senadores, fazendo deles besta. Em seguida, chego aqui e recebo o senador Ana Amélia, da nossa assessoria da CPI, senador Zé Medeiros. Um HC do Supremo, esse HC aqui. Muito pelo contrário, o senhor Gaudêncio tinha entrado no Supremo. Não era passagem, não era ninguém doente, ele entrou lá. E tentou usar os senadores mentindo para ganhar tempo, para não vir depor. O ministro ordenou ele para depor e deu uma aula para ele do que é CPI no despacho. E colocou aqui o trivial, senadora Ana Amélia, que o cidadão tem direito de ficar calado. Está na Constituição o direito dele. E mais nada do que isso. Então o senhor Gaudêncio zombou, anarquizou, e aí foi para o Supremo para não vir. O senhor vai vir. O senhor vai vir porque hoje nós votaremos a sua convocação coercitiva. O senhor virá com a Polícia Federal. Tomei a liberdade de adiantar, sei que esse não é um pedido meu, dessa votação, mas ninguém que é assintoso à lei, ninguém está acima da lei. Leia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Leia a lei que tornou violência de qualquer ordem contra a criança crime hediondo. E nós aqui não vamos arrefecer. Aqui não tem lobby. Vagabundo aqui não vai levar vantagem com lobby. Passo, senador Amélia, senador Zé Medeiros, a votarmos a reconvocação do senhor Gaudêncio. Não sei se a senadora Ana Amélia quer a palavra. Presidente, que não se trata agora de iniciativa de senador, mas da presidência da comissão, tendo em vista que o desrespeito foi feito a um requerimento de Vossa Excelência e cabe à presidência assumir a responsabilidade pelo desrespeito que foi dado a uma... Primeiro foi um convite, depois uma convocação, e eu penso que, como despachou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se valendo de outros HC, Vossa Excelência fala, mas para quem está nos assistindo, HC é habeas corpus, e entender que a argumentação conferida no final do despacho do ministro Alexandre de Moraes diz basicamente isto. Ele deferiu parcialmente o pedido de liminar, que é o habeas corpus, para garantir ao paciente, é o nome técnico que se usa ao postulante,
ao requerente do habeas corpus ser assistido por advogado e de, com este, comunicar-se na CPI o pleno exercício do direito do silêncio, ao silêncio, incluindo, olha só as proteções que ele está ganhando, incluindo-se o privilégio contra a autoincriminação, caso seja indagado sobre questões que o possam incriminar. Então, essa é uma deliberação de concessão parcial do habeas corpus, mas ele terá que respeitar a convocação feita pela presidência desta comissão parlamentar de inquérito. Então, como temos tido com o Supremo Tribunal Federal, inclusive o senador Medeiros, o senador Magno Malta e eu, porque fomos responsáveis, entre outros senadores, por adiamento da votação do caso Aécio, para que não haja nenhum risco de instabilidade institucional. Nós, assim como respeitamos e entendemos as razões da Suprema Corte, acho que foi um momento de prudência e sabedoria do Senado ontem à noite, quando nós decidimos esperar que o Supremo se manifeste sobre este caso no dia 11 do corrente mês. E, nesse caso, também nós estamos respeitando e acatando a manifestação da Suprema Corte através de uma concessão liminar do ministro Alexandre de Moraes, relator deste habeas corpus impetrado pelo senhor Fidelis, que foi aqui convocado. Então, como ele está tendo todas as garantias de não incriminação, as garantias de um advogado junto com ele, tudo isso, eu penso que a instituição, que aqui representada pelo presidente, nem pelo relator, mas pelo presidente do Senado, tem que tomar as providências legais em relação a esse processo. Caso contrário, a gente pode fechar as portas do Senado Federal e ir para casa, porque a gente precisa ter com a instituição. Eu, cada vez que voto a cassação de um mandato de um parlamentar, aqui, como já fiz, e, se necessário, farei, independente, se for amigo, se for correligionário, se for adversário, a régua é a mesma. Votei a cassação do mandato do senador Demóstenes Torres, votei de Delcídio e votarei de Aécio se aqui vier, porque a régua moral tem que ser a mesma. Por que eu faço isso? Porque nós não somos juízes nem julgadores, nós somos aqui parlamentares, mas nós temos que defender a casa que nós representamos, que é o Senado Federal, uma instituição que é base da democracia. Então, esse é o meu entendimento modesto a respeito desse episódio. Aliás, tem até um requerimento, presidente, a respeito da questão lá de São Paulo, sobre... Senadora Amélia, aproveitando a sua palavra, vamos votar de uma vez a reconvocação do senhor